nós iremos dar continuidade à nossa palestra, tratando de um assunto bastante polêmico em nossa amada igreja. E o assunto que nós iremos tratar nesse momento tem a ver com a humanidade de Cristo. Nós iremos dividir esse tema em dois blocos. No primeiro bloco, nós iremos tratar da humanidade de Cristo segundo a Bíblia Sagrada. E no segundo bloco, nós iremos tratar da humanidade de Cristo segundo os testemunhos do Espírito de profecia. Antes, porém, nós devemos ter em mente que no livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, está escrito: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. Três perguntas, então, nós falamos aqui para tratar desse assunto. Jesus veio com a natureza humana em seu estado antes da queda ou depois da queda? Possuía Jesus em sua natureza humana tendências herdadas e cultivadas? É a humanidade de Cristo ponto de salvação? Então, de acordo com a palavra de Deus e os testemunhos, iremos responder essas perguntas. A primeira passagem bíblica, então, está no livro de Mateus, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa passagem trata da genealogia de Cristo e deixa bem claro aqui no livro de Mateus que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Será que o livro de Romanos concorda com o livro de Mateus? Está escrito assim, Romanos capítulo 1, verso 3: acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Opa, nós temos aqui algo muito importante. O livro de Romanos concorda com Mateus, dizendo que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Uma outra passagem também no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 16, também nos mostra a harmonia dessas passagens. O livro de Hebreus também concorda com o livro de Mateus. Hebreus 2,16, então está escrito assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele veio da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8, nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sempre em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nessa passagem, nós temos aqui Jesus, ele era em forma de Deus, e aí então o apóstolo Paulo nos deixa claro que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando o que agora? A forma de servo, fazendo-se em forma de homem. Mas a palavra de Deus, ela vai além. Em outras palavras, Jesus, ele não apenas tomou a forma do homem, mas nós iremos ver pela palavra de Deus que Jesus tomou também a natureza. Está no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14 ao 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então nós vemos aqui, segundo essa passagem, que Jesus participou de carne e do sangue, da mesma forma como nós somos participantes. E também diz aqui que ele foi em tudo semelhante aos irmãos. E ele é um misericordioso e fiel como sacerdote, capaz de compadecer-se
de nós e nos dá força para vencer as tentações do pecado. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Que verso interessante. O apóstolo Paulo nos deixa claro que Jesus nasceu de mulher, nascido sob a lei. Interessante que o apóstolo Paulo não diz sobre a lei, ele diz sob a lei. Porque existe uma diferença entre a palavra sobre e a palavra sob. Houvesse Jesus vindo com a natureza de Adão antes da queda, então a palavra de Deus teria que dizer sobre a lei, mas a palavra de Deus não diz isso. Ela diz sob a lei. Sobre quer dizer quer dizer por cima da lei, e sob quer dizer debaixo da lei. Então, de acordo com essa passagem, Jesus nasceu debaixo da lei. Para quê? Aí o mesmo verso responde no verso 5: para remir os que estavam debaixo da lei. Desse verso nós concluímos então que unicamente Jesus nascendo debaixo da lei, ele estaria habilitado a salvar os que nasceram debaixo da lei. Eu pergunto, que lei é essa que o apóstolo Paulo menciona aqui? Mais para frente, nos testemunhos nós iremos ver que lei é que Cristo nasceu debaixo dessa lei. Nós iremos ver. Ainda no livro de 1 de João, capítulo 4, verso 1 ao 3, nós temos uma advertência. Amado, não criais a sobre o Espírito, mas provai que os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse já está no mundo. Então, meus queridos irmãos, por essa passagem fica-nos evidente que os verdadeiros crentes, os verdadeiros profetas, irão provar todo o ensino pela palavra de Deus. O apóstolo João escreve, não descreve a qualquer espírito, a qualquer ensino, mas provar, em outras palavras, julgar se de fato tal ensino provém de Deus ou não. E ele deixa aqui claro um sinal pela qual nós podemos distinguir entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta ele vai admitir e confessar que Cristo veio em carne, mas os falsos profetas irão negar. Mas a questão importante é, porque confessar que Cristo veio em carne, até os católicos e protestantes confessam. Mas a questão fundamental, em cima desse verso, que nós devemos fazer uma pergunta, é: que tipo de carne Cristo veio e que o anticristo jamais vai admitir que Cristo veio? Vamos ver? Vamos deixar que a palavra de Deus responda para nós mesmos que tipo de carne Cristo veio. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, está escrito: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, meus queridos irmãos, que tipo de carne Cristo veio que o anticristo jamais vai confessar que Cristo veio? De acordo com o livro de Romanos 8,3, diz assim, ó: em semelhança de carne do pecado. Ou seja, Jesus veio numa carne do pecado. E a carne do pecado é a carne do Adão depois da queda e não antes da queda. Porque Adão antes da queda tinha carne santa. Eu faço uma pergunta: quantos tipos de carne existem no mundo? A palavra de Deus irá nos responder. 1 Coríntios capítulo 15, verso 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne do homem, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Percebeu? Nem toda a carne, diz a palavra de Deus, é a mesma carne. Por exemplo, a carne dos homens é uma,
A carne dos animais é outra, e a carne dos peixes é outra, e a carne das aves. Enfim, esses tipos de carne diferem grandemente uma da outra. Mas o texto bíblico é claro. No que concerne a carne dos homens, só existe um único tipo de carne. E se a nossa carne é carne pecaminosa, eu pergunto, que tipo de carne Cristo veio? Lembrando que quando Cristo veio a este mundo, não existia nenhum ser humano sobre a face da terra com carne santa. Continuando. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, meus queridos irmãos, neste momento, Cristo pode compadecer-se das nossas fraquezas no santuário celestial. Ele intercede por mim e por ti. Lá perante o Pai, compadece-se das nossas fraquezas e é capaz de nos dar a vitória sobre as nossas fraquezas e nos capacitar a obedecer os santos mandamentos da lei de Deus. Amém? Amém. Aí no Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, nós iremos fazer um paralelismo entre o que aconteceu com o povo judeu e com o que está acontecendo hoje em nossa amada igreja. O Evangelho de João 5, 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus responderam dizendo: não te apredejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, que fazes Deus a ti mesmo. Percebe, meus queridos irmãos, a liderança judaica, de acordo com este verso, admitiu que Cristo era um homem de fato real, mas ela negou a divindade de Cristo. Os judeus admitiram que Cristo era um homem, mas negaram a divindade de Cristo. Porém, hoje, a história se repete, mas de modo contrário. Muito bem, hoje a nossa igreja admite e aceita a divindade de Cristo. Mas, por outro lado, ela está negando a plena humanidade de Cristo. Assim como o judeu. A história se repete. Agora nós iremos ver o assunto da humanidade de Cristo no segundo bloco, nos testemunhos do Espírito de profecia. No comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 7, na página 904, está escrito assim: quando quisermos estudar uma questão profunda, devemos fixar nossas mentes na coisa mais maravilhosa jamais ocorrida, quer na terra, quer no céu, a encarnação do Filho de Deus. Então, meus queridos irmãos, quando nós formos tratar de qualquer assunto profundo, nós devemos fixar as nossas mentes naquela coisa mais maravilhosa que já ocorreu sobre a face da terra, a encarnação do Filho de Deus. Mensagem Colhidas, volume 1, na página 408, está escrito: tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois nesse caso teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era uma solene realidade essa, de que Cristo veio para ferir as batalhas como homem em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo, desde o homem tornar-se participante da natureza divina. Então, de acordo com esse texto de Ellen White, na época que Ellen White estava viva, pessoas escreveram cartas para ela, indagando, perguntando se Jesus poderia ter realmente a mesma natureza que o homem. E muitos deles duvidavam e diziam que Cristo não podia ter tido a mesma natureza. Do contrário, ele cairia sob tentações semelhantes. Aí Ellen White responde, olha, ela responde: se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. E se ele não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido tentado. Ainda no livro de Mensagens Colhidas, volume 1, na página 256, está escrito:
tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Este texto é claro em dizer que Cristo tomou a nossa natureza em seu estado decaído. Eu pergunto, Adão antes da queda tinha natureza decaída? Todos nós sabemos que Adão antes da queda tinha uma natureza não caída. Então, de acordo com este texto, que diz que Jesus tomou a nossa natureza em seu estado decaído, fica claro e evidente que Jesus tomou a natureza do homem em seu estado depois da queda. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Interessante. Se nós formos comparar esse texto com o que diz acima, parece haver uma contradição. Como conciliar esse texto de baixo com o texto de cima? O texto de cima diz que Cristo tomou a natureza decaída, e o texto de baixo diz que Cristo não tomou a mesma natureza, a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Como conciliar esses dois textos? É simples. O texto de cima está se referindo à natureza humana caída de Cristo, a que ele herdou. Mas o de baixo, quando diz lealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, está se referindo ao seu caráter, porque o caráter dele era o caráter dele. Ele não tinha esse mesmo caráter decaído, pecaminoso e corrupto que nós possuímos. Então nós temos que fazer uma diferença entre os dois textos. Porque hoje, irmãos, a nossa liderança na igreja de 27 dia usa este texto para provar que Cristo não tinha a nossa natureza decaída. E contradiz este outro texto que diz que Cristo tinha a nossa natureza decaída. Mas o texto está se referindo ao seu caráter. Cristo nunca teve um caráter desleal, pecaminoso e corrupto e decaído. E o caráter dele era um caráter diferente. Porém, a natureza dele era uma natureza igual a nós. Ainda em meditação matinal, receber poder de 1999, está escrito assim: muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos do mundo, que era divino, que portanto não podemos vencer como ele venceu. Mas isto não é a verdade, porque na verdade ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versos 16 e 18. Cristo conhece as aflições do pecador. Ele conhece suas tentações. Tomou sobre si a nossa natureza. Foi tentado em todas as coisas do mesmo modo que nós. Ele chorou, foi homem de dor e que sabe o que é padecer. Um texto claro, não? Que diz que muitas pessoas afirmam que Cristo não poderia ser como nós, em nossa natureza. E que ele era divino. Aí a profetisa responde: se isto fosse verdade, então ele não poderia realmente nos salvar. Mas ela responde que isto não é verdade. O fato de Cristo conhecer as nossas aflições, as nossas tentações, habilita ele a ser o perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. Ainda em Desejado de todas as nações, página 117 está escrito: pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Então, meus irmãos, fica claro por este texto que Cristo tomou a natureza humana com a possibilidade de ceder à tentação e pecar. Só que no primeiro parágrafo acima, ela diz que muitos hoje, dentro do profeta do cristianismo, acham que era impossível para Cristo ceder à tentação.
isto ela deixa bem claro, não é verdade. Se ele não tivesse essa possibilidade de ceder à tentação, então ele não seria tentado como o homem tem sido tentado. E se ele não foi tentado como o homem foi tentado, então como ele pode ser o nosso Salvador? Como ele pode compadecer-se das nossas fraquezas e nos dar a vitória sobre a tentação do pecado? Impossível, não? Aí na mensagem escolhida, volume 3, na página 132, está escrito: a menos que haja possibilidade de ceder à tentação, a tentação não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação. E sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé, com firme apego ao poder divino. Foi esta aprovação pela qual Cristo passou. Olha que texto esclarecedor. Aqui diz que a menos que haja possibilidade de ceder à tentação, esta tentação não é uma tentação. É apenas um disfarce, é apenas uma farsa. E nós sabemos pela Bíblia, pelo testemunho, que isso não aconteceu com Cristo. Nós devemos ver mais para frente que realmente Cristo foi tentado. E aqui diz que a maneira como o homem é tentado. Aqui diz que o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação. Eu pergunto, pelo que o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação? Devido ao homem herdar as suas tendências de seus pais. Essas tendências e inclinações possibilitam o homem ser fortemente influenciado a cometer uma má ação. Agora, se isso acontecia com o homem, será que isso não acontecia com Cristo também? Abaixo o texto diz: foi esta aprovação pela qual Cristo passou. Olha o texto esclarecedor aqui. Mensagem escolhida, volume 3, na página 131, está escrito: as tentações às quais Cristo foi submetido é uma terrível realidade. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não for, se não fosse possível que ele caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos como a família humana é tentada. Que texto esclarecedor, né? Aqui diz que as tentações às quais Cristo foram submetidos era uma terrível realidade. Ou seja, em outras palavras, nenhum ser humano jamais foi tentado como Cristo. Porém, Cristo foi tentado muito mais do que qualquer ser humano sobre a face da terra. O próximo texto nos deixa claro como é que nós devemos vencer a tentação. Diz aqui, em meditação matinal, receberei poder de 1909, está escrito: na tentação, a tendência tem de ser dominada pela razão. O próprio eu clamará por condescendência, mas deve-se resistir à inclinação e vencer a tentação. De acordo com esse texto, aqui nos mostra que na tentação nós devemos resistir e vencer a inclinação. Ou seja, porque ser tentado por conta dessa inclinação que nós herdamos, isso não é pecado. O pecado torna-se pecado a partir do momento que eu e você cedemos à inclinação de nossa natureza e então passamos a praticar o pecado. Foi esta aprovação pela qual Cristo passou. Cristo foi fortemente tentado pela inclinação, mas na tentação ele dominava a tendência pela razão, mediante o poder do Espírito Santo que nele habitava. Aqui nós temos um texto que na época uma pessoa perguntou para Ellen White o seguinte: Ellen White, Jesus em sua natureza humana, ele tinha possibilidade de ceder à tentação? E ela então responde, está no livro Mensagem Escolhida, volume 3, na página 129. Procurarei responder essa importante pergunta. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem, podia ser. E isso fortemente, e podia ceder às tentações. Sua natureza humana teria de passar pela mesma prova de provação que Adão e Eva. Sua natureza humana foi criada. Ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Ele estava transpondo o terreno que Adão caiu. Achava-se agora no ponto de que se resistisse à prova e provação em favor da raça decaída, redimiria o ignominioso fracasso e queda de Adão em nossa própria humanidade. Então, meus queridos irmãos, o texto é claro.
Jesus tinha a possibilidade de ceder à tentação, e ele tinha uma natureza humana idêntica à nossa. E também aqui o texto diz que Jesus, na nossa humanidade, teria que redimir a queda e fracasso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ainda indesejado de todas as nações, na página 117 está escrito assim: por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Uma coisa interessante que nós devemos notar nesse texto, porque hoje a liderança da nossa igreja, muitos na liderança, não vamos generalizar, mas muitos na liderança, diz que Jesus possuía em sua natureza humana apenas fraquezas inocentes, fraquezas físicas. Porém, nós vamos ver por este texto que isto não é verdade. Olha o que o texto diz. Eu pergunto, quais são as fraquezas do homem? O texto responde: por 4.000 anos estivera a raça de crescer em forças físicas, vigor mental e moral. E aí em seguida o texto diz: e Cristo tomou sobre si o quê? A fraqueza da humanidade. Ou seja, meus queridos irmãos, em outras palavras, nós podemos concluir que ao Cristo tomar a natureza humana, ele a tomou com suas fraquezas físicas, fraquezas no vigor e fraqueza moral. Porém, isto não é pecado. Isto apenas o habilitou a ser fraco como qualquer um de nós. Mas que mediante o poder divino, ele venceu sem jamais cometer o pecado. Aqui está o texto que naquela hora eu perguntei qual lei Cristo havia nascido. Sobre que lei? Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Aqui diz o seguinte: desejado de todas as nações, na página 49. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas, a palavra mas aqui indica oposição. Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com esta hereditariedade para partilhar de nossas dores, tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Então nós temos aqui um texto bastante esclarecedor, um texto que deixa claro que Jesus tomou a natureza humana enfraquecida por 4.000 anos de pecado. E diz que como qualquer um de nós, como qualquer filho de Adão, aceitou a humanidade. E o texto diz mais, que Jesus aceitou a lei da hereditariedade em sua natureza humana. Lembra Gálatas 4, verso 4 e 5? Nascido de mulher, nascido sob a lei. O texto aqui esclarece qual lei, sob qual lei ele nasceu. Ele nasceu sob a lei da hereditariedade, como qualquer filho de Adão. Porque o texto em seguida diz, veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e para dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Isso significa, meus queridos irmãos, que da maneira como Cristo venceu, eu e você podemos vencer também. Amém? Amém. Pois lá em Apocalipse 3, verso 21, Jesus diz, olha, ao vencedor que venceu como eu venci, lhe considerei que está sempre comigo no meu trono, assim como me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Então, ele nos chama a vencer o pecado, como ele venceu. E da maneira como ele venceu, eu e você podemos vencer. Jesus não poderia jamais chamar eu e você para vencer como ele venceu, caso contrário, ele tivesse tido uma natureza diferente da minha e da sua. Tivesse ele tido uma natureza com vantagem e com poderes excepcionais que nós não podemos possuir, então ele não estaria habilitado a nos salvar. E não poderíamos nós vencer como ele venceu. Aqui em Testemunho Seleto, volume 1, na página 220, está escrito: ele é nosso exemplo em tudo, é um irmão em nossas fraquezas,
mas não em possuir idênticas paixões. Meus queridos irmãos, hoje, grande parte da liderança se baseia neste texto para provar que Cristo não tinha paixões como nós temos. Realmente o texto está dizendo que Cristo é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Que paixões são essas que o texto está mencionando aqui? Vamos comparar esse texto com outro texto e nós vamos ver que paixões são essas. Em Meditações Matinais 1969, na página 155, está escrito: embora ele possuísse toda a força das paixões da humanidade, jamais cedeu à tentação. Percebeu? O primeiro texto acima diz que Jesus não possuía idênticas paixões, mas o texto abaixo nos diz que ele possuía toda a força da paixão da humanidade. Isso significa que nós devemos fazer a diferença entre dois tipos de paixões aqui. Porque o primeiro texto aqui não pode contradizer o texto de baixo. Porque hoje a liderança se apega ao primeiro texto e não explica o outro texto. E nega que Cristo tinha a força da paixão da humanidade. Então vamos fazer aqui, meus irmãos, a diferença de dois tipos de paixões. Primeiro, paixões herdadas. E segundo, paixões cultivadas. O primeiro texto, que diz que ele não possuía paixões idênticas, está se referindo às paixões cultivadas. Esse tipo de paixões cultivadas Cristo jamais teve. Mas o texto de baixo, que diz que ele tinha toda a força das paixões da humanidade, está se referindo às paixões herdadas. Lembrando que herdadas não são pecado, mas as paixões cultivadas é pecado. Porque as paixões cultivadas é o ato de ceder às paixões herdadas. Ainda assim, na revista Sinais dos Tempos, escrito no dia 9 de abril de 1896, está escrito: as palavras de Cristo encorajam os pais a trazer suas crianças a Jesus. Elas podem ser geniosas e possuir paixões como aquelas da humanidade, mas isto não nos deveria intimidar a trazer a Cristo. Ele, se referindo a Cristo, abençoou as crianças que possuíam paixões iguais às suas próprias. Percebeu, meus queridos irmãos? O texto abaixo nos diz que Jesus abençoou crianças que possuíam paixões iguais às dele próprio. Amém. Percebeu? O texto está afirmando que Cristo tinha sim paixões iguais às das crianças, iguais às nossas. Então nós não podemos pegar um texto fora do contexto e fazer esse texto contradizer um outro texto que está afirmando que Cristo tinha paixão. Devemos interpretar os dois textos de tal maneira que não haja o quê? Contradição. Amém. E que nenhum nem outro seja eliminado. Amém. Em seguida eu irei mostrar um texto aqui que hoje a grande parte da liderança da nossa igreja usa para provar que Cristo não tinha tendência. Será realmente que Cristo ele não tinha tendência? Em seguida eu irei ler uma carta escrita por Ellen White no dia 8 de 1895 ao pastor Becker. Está escrito assim: seja cuidadoso, extremamente cuidadoso, ao apresentar a natureza humana de Cristo. Não o apresente às pessoas como um homem com propensões ao pecado. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentada. Podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento houve nele qualquer propensão para o mal. Nunca, de modo algum, deixe a mais leve impressão às mentes humanas de que uma mancha de corrupção ou inclinação a ela havia em Cristo, ou que ele, de alguma forma, cedeu à corrupção. Então, meus queridos irmãos, aqui está uma carta que foi dirigida ao pastor Baker. Hoje, grande parte da nossa liderança usa este texto para provar que Cristo não tinha inclinações ou propensões para o pecado. Contradizendo que outros textos que eu irei mostrar nesse momento, que prova que Cristo tinha sim as nossas tendências. Aqui está um texto, claro, de Ellen White, escrito na Reverend Herald, no dia 12 de 10 de 1885. Está escrito assim: ele foi feito semelhante aos irmãos, com as mesmas
mentais e físicas. Então, o texto está dizendo que Jesus foi feito semelhante a seus irmãos com as mesmas propensões mentais e físicas que eu e você temos. Amém? Amém. Então, meus queridos irmãos, como conciliar esse texto com aquele outro texto ao pastor Becker? O texto anterior dizia que Cristo, para nós não apresentar Cristo como tendo propensões ao pecado. Mas este texto aqui já diz que Cristo tinha as mesmas propensões mentais e físicas. Então nós temos que fazer a diferença entre dois tipos de propensões: as propensões herdadas e as propensões cultivadas. Ou seja, Cristo tinha as propensões herdadas, que não é pecado, porém ele nunca teve as propensões cultivadas, que é pecado. Isso Cristo jamais teve. Um outro texto esclarecedor de Ellen White está escrito assim, ó: ele teve que batalhar contra as inclinações do coração natural. Este texto, meus irmãos, deixa bem claro que Jesus teve que batalhar, ele teve que lutar contra as inclinações do coração natural, tal qual. Então, se ele não tinha essas inclinações, ele não tinha essas batalhas. Se ele não tinha essas batalhas, foi fácil para ele vencer. Em outras palavras, ele tinha vantagem. Então ele não foi tentado como eu sou tentado. Como então a Bíblia diz que Jesus foi tentado à nossa semelhança? O texto aqui deixa bem claro: Jesus teve que batalhar sim contra as inclinações do coração natural. E ele venceu, sem jamais ceder a essas inclinações. Um outro texto também deixa bem claro que Jesus tinha todas as nossas tendências. Olha o que diz o texto: vindo como ele fez, como um homem, para experimentar todas as más tendências das quais o homem é herdeiro, e ser sujeito a elas, operando de todos os modos concebíveis para destruir a fé. Ele tornou possível a si mesmo ser esbofeteado pelos agentes humanos inspirados por Satanás, o rebelde que havia sido expulso do céu. Está escrito na carta K, número 303, escrito em 1903, por Ellen White. Então, meus queridos irmãos, de acordo com este texto, o texto afirma que Jesus, ao vir como homem, ele herdou todas as más tendências das quais o homem é herdeiro. Então, como posso eu afirmar, como muitos na liderança afirmam, que Jesus não tinha inclinações, tendências e propensões herdadas, baseando-se naquela carta ao pastor Becker? Então, meus irmãos, nós devemos fazer diferença sim entre tendências herdadas e tendências cultivadas. No caso, Cristo teve somente as tendências herdadas, porque é inevitável. Todo filho, ao nascer do ventre de uma mulher, é inevitável, ele vai herdar sim essas tendências. Porém, no caso de Cristo, Cristo jamais teve as tendências cultivadas. Nós, pecadores, temos as duas, tendências herdadas e as cultivadas. Mas isso jamais aconteceu com Cristo. Ele tinha somente as tendências herdadas. Um outro texto de Ellen White está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 177. Diz assim: ele sabe o quão fortes são as inclinações do coração natural e lhe ajudará a cada momento de tentação. Amém. O texto está afirmando que Jesus sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Ora, se ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural, isso significa que ele tinha que ter essas inclinações do coração natural e batalhar contra elas, saber como vencê-las. Isso lhe deu uma habilidade, uma adaptação de poder socorrer o homem em estado de tentação. Amém. Amém. Ainda um outro texto de Ellen White está no livro Ciência do Bom Viver, na página 71. Ele, Cristo, conhece por experiência o que são as fraquezas da humanidade, quais as nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Está vigiando por ti, tremendo filho de Deus. Então, meus irmãos, de acordo com este texto, Jesus conhece por experiência quais são as nossas fraquezas e aonde já a
força de nossas tentações, pois ele experimentou todas essas forças, essas tentações, sem jamais cometer pecado. Graças a Deus, meus irmãos, Cristo é o nosso perfeito e completo Salvador, pois ele é apto, está adaptado a salvar a cada um de nós, em nossas fraquezas, em nossas tentações, nos dando a vitória sobre o pecado. Ainda no livro Maior Discurso de Cristo, na página 29, está escrito: porque não consentisse em nenhuma inclinação má da natureza humana, despertou a mais feroz oposição e inimizade. Assim acontece a todos quantos desejam viver piamente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, de acordo com este texto, fica claro que, embora Jesus tinha essas inclinações, ele não consentia, ele não cedia a ela. Ele resistia e as vencia. Novamente, o texto diz, porque não consentisse. A palavra consentir significa ceder em nenhuma inclinação má da natureza humana. Ou seja, o texto deixa bem claro que, embora Jesus tinha essa inclinação na sua natureza humana, ele não consentia com ela. Ele vencia. Agora, meus irmãos, nós iremos fazer um paralelo do que aconteceu com a liderança judaica e como a história do passado que aconteceu com a liderança judaica se repete hoje no seio de nossa amada igreja. No livro Mensagem Escolhida, volume 2, na página 111, está escrito assim: Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. Os judeus tinham as escrituras do Antigo Testamento e julgavam-se familiarizados com ela. Cometeram, porém, deplorável erro. Consideravam as profecias referentes à gloriosa segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, como se referindo a seu primeiro advento. Como ele não viesse segundo sua expectativa, deles se afastaram. O mesmíssimo Satanás está em atividade para minar a fé do povo de Deus nesse tempo. Então, meus irmãos, de acordo com este texto, a profetisa nos deixa bem claro que a história do passado iria se repetir. O texto deixa bem claro que Satanás iria trabalhar no seio de nossa igreja para que a história da nação judaica se repetisse com o nosso povo da atualidade. E como foi que Satanás trabalhou com a liderança judaica? Satanás levou os líderes judeus a interpretar mal as profecias referentes à vinda de Cristo. Os líderes judeus pegou as profecias referentes à segunda vinda de Cristo e as aplicou para o seu primeiro advento, de maneira que quando Cristo veio de uma maneira, os judeus ficaram desapontados. Porque os judeus esperavam que Cristo viesse de uma maneira, e quando Cristo veio de outra maneira. Ficaram desapontados e rejeitaram o Messias. Será que essa história hoje está se repetindo em nosso meio? Olha, o texto deixa bem claro que Satanás iria trabalhar para que a história da nação judaica se repita na vida do que professa a verdade presente. Ou seja, meus queridos irmãos, assim como a liderança da nação judaica interpretou mal as profecias referentes à vinda de Cristo, aplicando para a primeira vinda de Cristo, hoje, muitos na liderança hoje, não vamos dizer todos, mas boa parte da nossa liderança, como no caso desse assunto da humanidade de Cristo, pegam textos que diz que Cristo não tinha paixões e inclinações e interpreta mal outros textos que deixam bem claro que Jesus tinha inclinações e paixões. Ou seja, meus queridos irmãos, nós vemos que a história se repete. Haveria uma má compreensão, uma má interpretação dos textos. Isso aconteceu no passado e hoje está se cumprindo e se repetindo no nosso meio. Aqui nós temos um texto que está no livro de Jonas e Wagner, no livro Lições de Fé. Note quão claro Jonas e Wagner, como foi explicado na mensagem do irmão Alexandre aqui no início da primeira parte da palestra. A mensagem de Jonas e Wagner
tinha como epicentro a humanidade de Cristo. E se nós formos ler os livros de João e Wagner, nós vamos ver quão claro ele deixou a natureza humana de Cristo. Olha como diz o texto. Portanto, em vez de tentar salvar os homens por livrá-los inteiramente da carne, exatamente onde ele está, Jesus veio ao mundo e revestiu-se de carne, tal onde os homens se achavam. E encontrou essa carne, tal como ela é, com todas as suas tendências e desejos. E pelo poder divino que trouxe pela fé, ele condenou o pecado na carne. E desse modo trouxe a toda a humanidade essa divina fé que traz o poder divino ao homem, para livrá-lo do poder da carne e da lei do pecado. Amém. Amém. Exatamente onde ele se acha. E dá-lhe assegurado o domínio sobre a carne, tal como ela é. Jesus enfrentou todas as tentações conhecidas a essa carne e venceu cada uma delas. E por essa vitória, trouxe vitória a toda alma no mundo. Louvado seja o seu bendito nome. Amém. Toda alma pode ter essa vitória em sua plenitude. Os que recebem e observam a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está escrito na Heaven and Herald, de 8 de setembro de 1900. Livro Lições de Fé, Jones e Wagner, página 66. Percebeu, meus queridos irmãos? Como deixa bem claro a humanidade de Cristo no livro de Jones e Wagner, esta é realmente a mensagem. A mensagem que faz parte da mensagem do terceiro anjo, que nos mostra que eu e você podemos vencer. E podemos viver uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. E nós temos aqui um outro texto no mesmo livro. Está escrito assim, ó. Quando ele, Cristo, era tentado, sentia os desejos e inclinações da carne, precisamente como nós sentimos quando somos tentados. Pois cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago, capítulo 1, verso 14. Jesus experimentou isso sem pecado, porque ser tentado não é pecado. É somente quando a iniquidade é concebida, quando o desejo é acariciado, quando a inclinação é sancionada, somente então é que se produz o pecado. Então, nós vemos aqui claramente por este texto que Jesus sentia em sua natureza os desejos e inclinações da carne, mas o texto também afirma que Jesus experimentou tudo isso sem cometer o pecado. Porque ser tentado não é pecado. E aqui diz que somente quando nós acariciamos essas tendências, quando nós cedemos a essas tendências, então, aí sim, então, é que nós cometemos realmente o pecado. Mas isso não aconteceu no caso de Cristo. Ele podia ter pecado, ele podia ter caído, mas nem por um momento houve nele qualquer propensão cultivada. Jesus nunca, mesmo em pensamento, acariciou um desejo ou sancionou uma inclinação da carne. Assim, em tal carne como a nossa, ele foi tentado em todos os pontos como nós somos, contudo sem um traço de pecado, pelo poder divino que havia recebido mediante fé em Deus. Ele, em nossa carne, sufocou integralmente toda a inclinação dessa carne e efetivamente matou na raiz todo o desejo da carne. E assim Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne ou pecado. Romanos capítulo 8, verso 3. Ao fazê-lo, ele obteve completa vitória e poder divino para mantê-lo para toda a alma sobre o mundo. Esta vitória em sua inteireza é livre para toda a alma em Cristo Jesus. É recebida pela fé em Jesus, é cumprida e mantida pela fé de Jesus, que ele desenvolveu em perfeição e tem dado a cada crente nele. Pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João, capítulo 5, verso 4. Lições de fé de Jones e Wagner, página 68 e 69. Então, mais uma vez, aqui fica claro o porquê o livro de Jones e Wagner ainda não foi publicado, meus irmãos. Sabe por que a nossa liderança na igreja hoje nunca publicou os livros de Jones e Wagner? Justamente, meus irmãos, porque o livro de Jones e Wagner deixa bem claro como era a humanidade de Cristo. Em semelhança de carne pecaminosa, com todas as tendências, inclinações e desejos,
na qual, nessa carne, Cristo venceu o pecado, sem todavia jamais cometer pecado. Como ele venceu, isso derruba toda a possibilidade de um homem não vencer. Isso nos dá esperança, meus irmãos, para nós lutar e vencer como Cristo venceu. Amém. Amém? Amém. E então, para nós concluir, no livro Tocado por Nossos Sentimentos, nós temos uma declaração do pastor Everett E. Douglas, escrito no Ministro Junho de 1985. Olha que clareza esse texto. Está escrito assim: de modo nenhum uma mancha de pecado já veio sobre Jesus, porque ele nunca foi um pecador. Cristo nunca teve uma má propensão, porque jamais pecou. Tentações genuínas, seduções reais para satisfazer desejos legítimos, de modos egoístas, inquestionavelmente nosso Senhor as experimentou com toda a possibilidade de a ela ceder. Porém, nem por um momento Jesus permitiu tentações que concebessem e dessem à luz o pecado. Ele também travou cruentas batalhas como o eu e as tendências potencialmente hereditárias, mas nunca permitiu que uma inclinação se tornasse pecaminosa. Tiago, capítulo 1, verso 14, 13. Cristo se mantinha dizendo não, enquanto todos os outros seres humanos diziam sim. Então, meus queridos irmãos, fica claro e evidente. O texto diz que Cristo nunca teve uma má propensão. Porém, o mesmo texto diz que Cristo herdou as nossas inclinações e foi tentado, venceu, e da maneira como ele venceu, nós podemos vencer também. Amém. E o nosso desejo, a nossa oração é que os nossos irmãos possam estudar por si mesmos a fundo essas questões, porque esta mensagem é ponto de salvação. Porque se Jesus teve uma natureza diferente da minha, como posso eu então vencer como ele venceu? Em outras palavras também, se Jesus não tinha as nossas inclinações, as nossas paixões herdadas, então nós vamos cair na doutrina do catolicismo romano, na qual o catolicismo romano defende que Maria era imaculada. E se Maria era imaculada, então ela tinha carne santa, então Jesus não herdou nada dela. Isto é, irmão, doutrina do catolicismo romano. E nós sabemos que Maria era uma mulher pecadora, uma mulher com uma natureza pecaminosa. E se Maria tinha uma natureza pecaminosa, então Jesus herdou e teve que herdar tudo aquilo que os seres humanos eram. Uma natureza pecaminosa, com todas as suas tendências e inclinações. Então, meus irmãos, que vocês possam examinar, e que Deus abençoe a todos, e que possamos verdadeiramente nos apegar a essas verdades, porque era assim que os nossos pioneiros criam. E o remanescente fiel vai defender essas verdades até o fim. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Concluindo esta palestra, nós queremos deixar em nome de Cristo Jesus uma coisa bem clara. Esta palestra não é nada mais, nada menos do que para alertar a você e a mim a respeito de um tema que ocorreu há muito tempo atrás, por volta do ano 1900, em Indiana. E lá ocorreu um fato, se levantou um movimento chamado Carne Santa. E este movimento, ele continha algumas doutrinas, na qual foi tudo relatado para nós, para o nosso alerta, neste livro, A Mensageira do Senhor, na qual nós temos que analisarmos os fatos, porque contra fatos não existem argumentos, irmãos. Nós podemos tentar, mas nós não vamos conseguir. E eu quero aqui mostrar para vocês algumas coisas contidas neste movimento A Carne Santa.
o argumento teológico deles sobre este aspecto específico, ou seja, a humanidade de Cristo, parece ser este: creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda, revestiu-se assim da humanidade conforme ela era no jardim do Éden, e portanto a humanidade era santa, e esta era a humanidade que Cristo possuía. Meus irmãos, nós não podemos crer que isto seja uma verdade, porque a mensageira do Senhor, em nome de Cristo Jesus, usada pelo Espírito Santo do Senhor, nos alerta a respeito disto. Ela é muito franca em dizer que existiam falsas doutrinas neste movimento que eles defendiam, chamado a carne sã. Nós vamos ver aqui algumas dessas doutrinas. Primeiro, essas doutrinas, eles diziam que Jesus nasceu com a carne não pecaminosa. Nós vemos aqui o estudo que tivemos, que não é isto. Biblicamente, profeticamente, não é isto que diz. Vamos lá, vamos avançar. Segundo, no momento da concepção, o Espírito Santo isolou Jesus da lei da hereditariedade. Biblicamente e profeticamente, aqui foi nos dito, nos mostrado, nos comprovado, que isto também não é verdade. Vamos lá. Terceiro, pregavam o perfeccionismo, ou seja, eles diziam que uma pessoa santificada não pecava mais. Nós não encontramos nenhuma passagem na Escritura, ou nos livros de Espírito de Profecia, onde comprove isso, que nós não vamos mais pecar. E isto sim é perfeccionismo. Aqui o perfeccionismo que se diz é a respeito da carne santa, uma carne já purificada, já transformada, que isso não vai acontecer enquanto Cristo não voltar. Esta é uma grande verdade, esta é uma grande realidade, e nós vamos prosseguir aqui um pouquinho. O que Ellen White disse, meus irmãos, com respeito a essas falsas doutrinas? O que você diria com respeito a essas falsas doutrinas? Você teria coragem de olhar, sei lá, para um outro irmão, para um líder da igreja, ou para qualquer outra pessoa e dizer que isto é heresia? É uma doutrina diabólica? Porque a mensageira do Senhor, ela deixou bem claro. Ela diz o seguinte: não há um fio de verdade em todo o tecido. Agora, se a mensageira do Senhor me dá esse respaldo, me dá este alicerce, profeticamente, irmãos, eu não posso crer na palavra do homem. Eu não posso crer num assim diz o irmão, num assim diz o ancião, num assim diz o pastor, num assim diz o presidente. Não. Eu tenho que crer na verdade presente. E a verdade presente é a justificação pela fé, me mostrando um Cristo que tinha uma carne como a minha. Porque senão como é que eu vou vencer? Como é que eu vou conseguir? Não dá. Voltando aqui, meu irmão. Em relação a este movimento da carne santa, meu irmão, foi revelado para Ellen White, queria se repetir. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia. Ela nos diz o seguinte: as coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Está no livro. Muito bem, meus irmãos. Nós podemos notar que foi profetizado que o mesmo que aconteceu em Indiana, por volta do ano 1900, iria ocorrer novamente. E o que aconteceu em Indiana no ano de 1900 ocorreu com a liderança e com os membros. E hoje não é diferente. Mas eu quero aqui finalizar fazendo um apelo à liderança da igreja e aos membros. Eu quero fazer este apelo em nome de Jesus. Homens que ocupam posições de responsabilidade têm muito que aprender. Quando os homens julgam que suas ideias não possuem falhas, então é tempo de mudarem sua posição de líder para de aprendiz. Quando pensam que suas ideias e seu julgamento devem ser aceitos sem questionamentos, mostram-se incapazes para a posição que ocupam. Deus não vê como vê o homem. Qualquer que seja a posição que um homem seja chamado a ocupar, seu julgamento
não deve ser considerado infalível. A responsabilidade a ele confiada torna muito mais necessário que ele esteja livre de todo o egoísmo e disposto a receber conselhos do que de outro modo o seria. Este apelo, meus irmãos, está contido no livro Liderança Cristã, fornecido a nós pela Casa Publicadora Brasileira. E eu quero aqui finalizar, irmãos, em nome de Cristo Jesus, convocando a minha liderança, a nossa liderança, o meu irmão, a minha irmã, a compartilhar desta mensagem, a ter fé que isto é verdade e que isto é real e que isto pode nos levar a sentarmos no trono com Cristo e o Pai. Por isso, em nome de Cristo Jesus, gostaria de convidar aos irmãos e palestrantes Alexandre Botelho e Daniel Gomes para que nós possamos fazer uma oração, para que, em nome de Cristo Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Pai Eterno, possa nos conceder vida e salvação. Oremos. Em nome de Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta oportunidade de estar proclamando o Evangelho que salva e dá vida. Que a nossa igreja, em um todo, possa se voltar para estas verdades. E que nós possamos crer firmemente nestas verdades, para que a nossa igreja, para que possamos também, individualmente, alcançarmos a salvação através de Cristo Jesus. Que nós possamos, a cada dia mais, ir ao teu encontro. E que de militante, a nossa igreja, a igreja que instituíste na terra, Pai, possa ser triunfante. Amém. São os nossos pedidos e agradecimentos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Do céu imensa graça ao mundo se mostrou, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Livrou-nos do pecado, bendita salvação, ó doce esperança da eterna redenção. Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par, ó doce esperança da eterna redenção. O sangue derramado por Cristo sobre a cruz nos limpa do pecado e traz-nos paz e luz. Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par, o sangue do Cordeiro